Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Voltamos aqui com mais uma aula super, ultra, mega importante, onde eu vou dar vários bizus para vocês sobre a função hidrocarboneto. Vamos observar aqui como é que é formado uma função hidrocarboneto e como isso pode cair na sua prova do Enem. Acredito que vocês estão ansiosos para poder realizar a próxima prova do Enem e vamos estudar, não é isso? A função hidrocarboneto é uma das mais cobradas dentro das habilidades desenvolvidas dentro do Enem. E aí, a primeira parte que nós vamos observar da função hidrocarboneto é a sua aplicação. E a sua aplicação ela vem dentro da petroquímica, que é o ramo da indústria que vai estudar os derivados do petróleo. E quais são esses derivados do petróleo? Através do petróleo, você pode observar a fabricação de novos materiais, que é o caso de conexões e tubos, que é muito utilizado aí em encanação. Você pode observar em diversos plásticos, por exemplo, garrafas PETs. Você consegue observar a aplicação da função hidrocarboneto em borrachas sintéticas, por exemplo, na fabricação de luvas e também em peças automobilísticas, que é a produção de pneus e outros derivados. Hoje nós sabemos que os hidrocarbonetos ele tem uma grande aplicação na indústria petroquímica. E a partir de então, para poder obter esses materiais derivados do petróleo, é necessário que haja uma destilação do petróleo. Primeiro passo é realizar a obtenção do petróleo. Esse petróleo ele passa por um processo que é chamado de craqueamento, onde a gente tem a destilação dele. Através desta destilação a alta temperatura é possível obter e observar diversos derivados do petróleo, igual eu coloco aqui para vocês. Quando o petróleo é submetido a uma temperatura de 300 ou 350 graus Celsius ou acima de 300 graus Celsius, 350, perdão, você vai obter o betume, que é utilizado no material ou matéria-prima aqui da fabricação do asfalto. Quando esse petróleo ele é submetido a uma temperatura de 300 a 350 graus Celsius aproximadamente, você vai ter aí a fabricação ou formação do óleo lubrificante, que é muito utilizado nos motores dos carros e caminhões, né? Entre outros fins. Logo em seguida tem aqui o outro processo, quando você atinge uma temperatura de 200 a 300 graus Celsius, você vai ter o óleo combustível presente para ser utilizado nos navios. E aqui você consegue observar entre 220 a 250 a produção do óleo diesel, muito utilizado aí em caminhões. Logo em seguida, a temperatura de 180 a 220 graus Celsius, você tem aí a obtenção do querosene, que é outro derivado do petróleo, combustível utilizado para aviões. Logo em seguida, tem a formação do nafta, onde é obtido numa temperatura de 60 a 180 graus Celsius. E a gasolina, né, que é muito utilizado aí nos carros para o nosso dia a dia. Ela é para o petróleo, para poder se transformar na gasolina, ele precisa ser submetido a uma temperatura de 25 a 60 graus Celsius. E na temperatura de 25 graus Celsius, você vai ter aí o gás derivado de petróleo. Então nós podemos observar que o petróleo ele tem diversas aplicações, mas ele precisa passar por um processo chamado destilação do petróleo para poder obter todos os seus derivados, que é o caso do betume, óleo lubrificante, óleo combustível, óleo diesel, querosene, nafta, gasolina e gás de petróleo. Diante disso, temos que observar o seguinte, que a função hidrocarboneto ela vai ser formada por carbono e hidrogênio, certo? Lembrem lá, o carbono ele é representado pela letra C, e o hidrogênio pela letra H. Então você tem que ter em mente o seguinte: o que é a função hidrocarboneto? A função hidrocarboneto vão ser compostos
constituídos apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Você vai observar aqui, ó, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Lembre-se de um detalhe muito importante lá dos postulados de Kekulé, que o carbono ele deve ser tetravalente. Ele pode fazer ligação assim, né? Ligação simples. Ele pode fazer ligação dupla assim. E ele pode fazer uma tripla e uma simples. Se atentem muito a esta observação, que o carbono ele deve fazer sempre as suas 4 ligações. E ele é tetravalente. Então, resumindo, você deve observar que a função hidrocarboneto ela vai ser formada apenas por carbono e hidrogênio na estrutura. E aqui você consegue observar a função hidrocarboneto na sua forma saturada, aonde vai apresentar apenas ligações simples. E aqui você consegue observar nessa outra estrutura o carbono fazendo ligações duplas. Aqui também, ó, fazendo ligação dupla. E aqui um ciclo fazendo uma ligação dupla. Então você tem que ter em mente que a função hidrocarboneto ela vai ser compostos constituídos apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Por isso que estou enfatizando para você. Então você pode classificar a função hidrocarboneto da seguinte maneira. Você vai ter a parte que classificada como alcanos, que vai apresentar apenas ligação simples. Você viu apenas ligação simples no hidrocarboneto, você o classifica como alcanos. Em outras palavras, para você simplificar a sua vida, apenas um tracinho você classifica como alcano, que é uma ligação simples. Você também pode classificar o hidrocarboneto em alceno. Como assim alceno, professor? Ele vai apresentar aqui, ó, a ligação dupla. E essa ligação dupla nós chamamos ela de insaturação. Então, toda vez que você observar 2 tracinhos, você classifica como ligação dupla. Você também pode encontrar os hidrocarbonetos que nós chamamos de alcino. E o alcino ele vai apresentar aqui, ó, uma ligação tripla, que a gente classifica também como insaturação. Você viu aqui, ó, 3 tracinhos, você classifica como alcino. Primeiro passo, observar se tem ligação simples, dupla ou tripla. E aí você classifica se é um alcano, se é um alceno ou se é um alcino. Tem outras maneiras de você estar observando os hidrocarbonetos, como é o caso aqui, ó, como é o caso dos alcadienos. Você vai observar 2 ligações duplas aqui. O di é porque tem 2 ligações duplas. O en lembra lá do alceno, ó. O en também aqui, ó, do alceno. E aqui você tem aqui, ó, a sua forma cíclica, que nós chamamos de ciclanos ou cicloalcanos. Deixa eu só tirar aqui essa coisinha que ficou aqui, certo? Vamos lá. Então você tem aqui você tem cadeias abertas que podem ser classificadas como alcanos, alcenos e alcinos e alcadienos. E você vai ter cadeias fechadas que podem ser classificadas aqui, ó, chamadas de ciclanos ou cicloalcanos. Você também tem os ciclenos ou cicloalcenos. Olha só. E aí você já observa que esse ciclo ele já apresenta uma característica diferente do anterior, ó. Ele apresenta uma dupla ligação. Lembra lá do en que eu apontei para vocês aqui, ó, o en derivado do, deixa eu só voltar aqui, o en derivado do alceno, ó, a ligação dupla que vai
indicar aqui que é uma insaturação. Você pode ter os hidrocarbonetos da seguinte maneira. Eles podem ser classificados de acordo com a sua cadeia aberta ou fechada. As cadeias abertas nós chamamos elas de alifática. E as cadeias fechadas nós chamamos aqui de ciclo ou cadeia fechada. E aí você pode classificar da seguinte maneira as cadeias abertas. Igual eu falei para vocês, você tem os alcanos, os alcenos, os alcinos e os alcadienos. Lembrança bem rápida. Alcanos vai apresentar, apenas ligação simples, E aqui, alcenos, Para alcanos, ligação simples. Para os alcenos, ligação, dupla. Alcinos, você vai observar uma ligação tripla. Professor, e o alcadieno? Lembra lá que você vai observar duas ligações duplas, duas ligações duplas. Professor, como é que eu vou conseguir observar uma ligação simples no alcano? Você observa aqui, apenas um único tracinho. Ligação dupla, você vai observar assim, 2 tracinhos. Ligação tripla, 3 tracinhos. E ligação de o alcadieno, 2 ligações duplas assim, o carbono pode estar encontrado assim, dessa maneira. Quase, subi a ladeira aqui, né? E aqui, você vai observar agora, o ciclo, cadeias fechadas. Você vai encontrar, os ciclanos ou cicloalcanos, que são apenas esses ciclos aqui, sem nenhum tipo de saturação. Os ciclenos é aquele que vai apresentar uma insaturação aqui dentro da sua estrutura. E aí você vai observar que para classificar os alcanos, você vai ter uma fórmula geral. E essa fórmula geral é dada igual a essa aqui. Deixa eu só colocar a canetinha branca aqui para ficar mais destacado para vocês. Você vai ter aqui, o número de carbonos, 2 vezes o número de carbonos mais 2. Então, se você só souber a quantidade de carbonos, você consegue realizar a possível previsão da quantidade de hidrogênio. Vamos fazer isso aqui? Você tem a fórmula geral que é CN, hidrogênio igual, 2 vezes N mais 2. Vamos contar quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 6 carbonos. Eu vou colocar aqui, 6 carbonos. H, 2 vezes 6, mais 2. Que vai dar, aqui 2 vezes 6, 12. Mais 2, que dá igual a 14 hidrogênios. Se você for fazer a contagem aí na estrutura, você tem 14 hidrogênios. Vamos fazer aqui? Tem 1. Vou fazer de outra cor para não ficar assim meio alusivo a contagem e ficar meio atrapalhado aqui. Pra gente não se confundir. Vou botar aqui amarelo. Você tem aqui, amarelo ficou muito, né? Vamos ver se a preta fica bacana. Vamos vermelho. Você tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então isso quer dizer o seguinte, a partir da fórmula geral dos hidrocarbonetos, né, que no caso a fórmula dos alcanos
ela vai ser essa aqui, você consegue observar a quantidade de hidrogênios presentes na estrutura do alcano. Claro, você vai lembrar sempre, ó, 2 vezes a quantidade de carbono, ó, 2 vezes a quantidade de carbono mais 2, que vai dar igual a 14 hidrogênios. Então, a fórmula geral desse hidrocarboneto aqui, ó, você vai ter aqui, ó, através da fórmula geral, você conseguiu C6H14. E agora nós vamos observar a fórmula geral dos alcenos, perdão. Olha só confundindo, hein? Só testando vocês, hein? Estamos aqui para a fórmula geral dos alcenos. Eu costumo falar o seguinte, eu observo aqui, ó, o número de carbonos para os alcenos, né? Você vai fazer a contagem. Para obter o número de hidrogênios, você só vai observar. Se você tiver, por exemplo, 2 carbonos, você vai ter o dobro de hidrogênio, que no caso é 4, certo? Mas nós vamos fazer isso aqui na prática, ó. Você tem a fórmula geral, que é isso aqui, H2N vezes 2N, não é isso? Quantos hidrogênios, quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem aqui, ó, carbono é 6, certo? Então você só vai fazer aqui 2 vezes 6. Quanto é que vai dar aqui? Vai dar igual, ó, C6 igual a 12. Então você vai ter isso aqui. Vamos contar aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então não tem erro. Através da fórmula geral, você consegue encontrar o número de hidrogênios tendo o número de carbonos. Essa mesma fórmula ela também vale para os ciclanos, que são aqueles ciclos que não apresentam nenhum tipo de insaturação. E aí você consegue observar isso aqui, ó. Ah, professor, aqui, ó. Isso dá para você fazer de cabeça. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Ixi, professor, 4 carbonos. Qual é o dobro de 4, pessoal? Raciocínio rápido aí para vocês. Dá uma pausa no vídeo. Qual é o dobro de 4? Eita, quanto é que é o dobro de 4, professor? Possivelmente é quanto, pessoal? É 8? Vamos fazer aqui 8, não é isso? Vamos deixar aqui. Ver se essa continha vai dar certo aqui para vocês. Você sabe a quantidade de carbono, você tem aqui C4 é igual a H2 vezes 4. Quanto é que der 2 vezes 4? 8. Então você tem C4H8. Olha aí a fórmula desse ciclo. Aí você vai contar aqui. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bateu? Bateu. Então, esta fórmula geral aqui, ela é utilizada para os alcenos, aqueles que apresentam aí uma ligação dupla, e para os ciclanos, que são os ciclos com apenas ligações simples. Ok? Entendido, tranquilo? Entendido até aí? Tranquilinho? Então, você sabendo identificar os alcanos, os alcenos e os ciclanos, através da sua fórmula geral, você consegue obter o número de hidrogênios através dos carbonos presentes na estrutura. E vamos adiante. Vamos observar agora aqui os alcinos, alcadienos e ciclenos. Alcinos, professor. Alcinos é aqueles que apresentam ali ligação dupla. Alcadienos é aqueles que apresentam duas duplas. E os ciclenos são aqueles ciclos com uma ligação dupla. Então,
Vamos observar aqui que essa fórmula geral ela vai servir para os alcinos, ela vai ser utilizada para os alcadienos e também para os ciclenos. Então vamos lá. Observando essa estrutura aqui, nós já sabemos que aqui nós temos um alcino, mas eu quero que você se atente à fórmula CnH2n menos 2. Você vai observar aqui que essa aqui, ó, é o dobro de carbono menos 2. Então você tem o dobro menos 2. Quantos tem aqui, ó? 1, 2, 3. Você vai pegar C3, H 2 vezes 3 menos 2. Qual é o dobro de 6? Qual é o dobro? Perdão, deixa eu só corrigir aqui que eu coloquei um 6 aqui. Não sei de onde eu tirei esse 6. Vamos fazer essa correção. Só testando vocês aqui. Olha só, rapaz. Olha, quase a gente erra aqui. Então a gente tem que prestar muita atenção, né? Então, ó, 3 carbonos, ó, 2, já coloquei, foi o resultado, né? Tô muito emocionado. 2 vezes 3, menos 2. Então você vai ter aqui 2 vezes 3, 6, menos 2, que é igual a 4. Então você vai ter 4 hidrogênios. Então você vai ter aqui essa fórmula aqui, C3H4. Agora conte aqui os hidrogênios. 1, 2, 3, 4. Estou muito acelerado. Já coloquei o resultado aqui para vocês, né? Mas vamos lá, vamos seguir em frente, né? A gente está sempre fazendo observações para não cair no erro. Mas claro que o professor está testando vocês para ver se vocês estão atenados na aula. Então agora nós vamos observar aqui esse alcadieno. Ó, esse alcadieno ele tem duas duplas ligações alternadas. E aí nós vamos utilizar o dobro de carbono menos 2. Quantos carbonos tem aqui, ó? Vou até fazer de amarelo para destacar melhor aqui a cor. A cor, ó. 1, 2, 3, 4. Olha só. Aqui tem 4. Aí você pega aqui, ó. C, N igual hidrogênio 2 vezes N menos 2. Certo? Até aí, tranquilo? Essa é a fórmula geral de quem, pessoal? Dos alcinos. É isso? Então você observa aqui. Você coloca aqui C4. Hidrogênio é igual a 2 vezes 4 menos 2. Qual é o dobro de 4, pessoal? Professor, dobro de 4. Você vem aqui. C4. Você vem. C4 é igual. Hidrogênio 2 vezes 4, 8. Menos 2. Ixi, 8 menos 2 dá igual a C4. Hidrogênio igual a 6. Confira aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matou. Viu como se torna simples quando você consegue observar as fórmulas gerais. Isso aqui serve por alguns problemas que você pode se deparar quando ele te dá somente a quantidade de carbonos e você tem que observar ali a estrutura para saber quantos hidrogênios tem, se é um alcano, se não. Então você pode fazer isso, né? E agora nós vamos observar aqui, vou só mudar a cor da caneta para branco, nesse ciclo aqui, né? Você vai utilizar a mesma fórmula que foi feita ali, ó. Você tem, ó, CnH2n-2. Vamos lá. Quantos carbonos tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Vai ficar parecido com esse aqui, professor. Com esse outro aqui que você resolveu. Certo. Certo. Mas lembre-se que esse é um cicleno, né? É um ciclo com uma ligação dupla. E aí você tem aqui, ó, C igual a 4, hidrogênio. 2 vezes 4, dobro menos 2, não é isso? Você tem C4 igual 2 vezes 4, 8 menos 2. Você vai ter aqui, ó, C4 hidrogênio igual a 6. E aí você observa aqui, você vai fazer a contagem, ó. 1 hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios, 4 hidrogênios, 5 hidrogênios, 6 hidrogênios.
Então, eu quero que você observem bastante. Tente fazer exercícios em casa. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais de alguns exercícios sobre como isso cai em prova. E aqui eu encerro uma parte da função hidrocarboneto, para logo em seguida a gente resolver exercícios e entrar com a parte de nomenclatura para o vídeo não ficar tão longo para vocês e vocês terem uma compreensão extra, ultra, mega importante para o aprendizado de vocês. Então é muito importante. Resumindo de uma forma bem simples, a função hidrocarboneto é aquela função que vai apresentar apenas carbono e o hidrogênio na sua estrutura. Aonde você observa a aplicação dessa função? Aonde, pessoal? Na indústria petroquímica. Você consegue observar que através do petróleo pode ter outros derivados. Por exemplo, gasolina, nafta, material para preparação de asfalto, querosene, óleo lubrificante, que é muito utilizado em motores dos carros, entre outros fins aí que você pode estar observando a função hidrocarboneto. E agora, eu quero que vocês estudem bastante para o Enem, que você sabe que isso não é uma prova tão fácil, tão trivial. Às vezes você pode se confundir em algumas situações, em alguns detalhes da função. E como eu já falei, na nossa próxima aula nós vamos estudar um pouco mais sobre os exercícios e também sobre a nomenclatura da função hidrocarboneto. Desde já agradeço. Pessoal, não esqueçam, hein? Deixem o like, comentem nas aulas para deixar ali uma grande importância e o YouTube ver que esse vídeo ele é de grande relevância para vocês e tem importância para o aprendizado de vocês. Beleza? Até a próxima. Já já a gente está junto de novo. Tchau e um forte abraço aqui do canal.